Olá pessoal, meu nome é Lara. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o pêndulo simples com resistência do ar. Bom, no problema do pêndulo simples, a gente vai imaginar que no teto a gente prende lá um daqueles suportezinhos para corda e amarra uma corda com uma massinha na ponta. Aí nisso, imagine que inicialmente a cordinha tá aqui, né? Nesse eixo, só que aí a gente desloca ela para cá. Nisso que a gente deslocou ela para lá, a gente vai analisar o momento em que essa bolinha, essa massinha, ela quer voltar para cá, para o estado fundamental, que seria aqui. Então, vejam só. A gente vai primeiro analisar quais forças estão agindo sobre essa massinha e no movimento dela. Então, assim, aqui a gente tem um ângulo θ, a gente tem também a largura da corda, o comprimento da corda, o comprimento L. A gente tem o que mais? A gente tem a força-peso. A força-peso. A gente tem o quê? A gente também tem uma tensão na cordinha. E como eu falei, esse problema é com resistência do ar. Então, vamos descobrir para que lado tá a componente da resistência do ar. Então, vejam só. Eu falei que esse pêndulo está se movimentando para cá. Então, se ele está se movimentando para cá, a gente sabe, em aulas passadas, que a força de resistência do ar ela é contrária ao movimento. Então, se ela é contrária ao movimento, a gente tem que a força de resistência do ar é justamente oposta a esse vetor. Então, a gente tem aqui força, vou botar aqui um azinho para dizer que é de resistência do ar. Beleza. Aqui, a gente, para facilitar os cálculos, a gente pode colocar o nosso eixo Y para cá, na direção da força de atrito, e, eu acho que eu errei, o eixo X para na direção da força de atrito, e o eixo Y vai ficar aqui, na direção da cordinha. Então, esse aqui é o eixo Y. Aí, a gente já fez aqui um prolongamento, e nesse prolongamento a gente consegue descobrir a componente Fx da força-peso. Por que a gente vai criar essas componentes do eixo X? Porque é no eixo X que a gente tem o movimento. Então, tentando descobrir quais são essas componentes, a gente faz por semelhança de triângulo, que esse ângulo daqui é exatamente igual a esse θ aqui de cima. Então, se a gente tem essa informação, a gente tem que f de x é igual ao seno de θ vezes P. E quem é P? P é mg. Lembrem que P é a força-peso. A força-peso é massa vezes a aceleração da gravidade. Bom, quem mais a gente tem no eixo X? A gente tem a força de atrito. Quem é a força de atrito? A gente já sabe dos vídeos anteriores que a força de atrito é equivalente a menos beta. Só para lembrar, vocês sabem que esse beta é uma constante que tem a ver com a densidade e a área do fluido em questão. E a resistência do ar está diretamente ligada à velocidade. Lembrando que esse sinal é devido a essa força ser contrária ao movimento. E lembrando de novo, a gente tem que beta, porque é importante não esquecer, é maior do que zero. Bom, continuando, a gente vai fazer o seguinte. Pela segunda lei de Newton, a gente sabe que a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, com os dados que a gente conseguiu obter, a gente pode ter a seguinte relação, que a força resultante é igual a massa
vezes a aceleração, igual a menos a resistência do ar, que é beta, V. Agora é o seguinte, essa componente aqui, Fx, a gente precisa compreender o seguinte. Aqui ela tá positiva, não é? Seno de θ mg. Só que é o seguinte, vamos imaginar aqui o movimento que o pêndulo faz. Vocês conseguem perceber que essa componente mg, ela faz meio que uma força de restituição, assim como o problema do massa-mola? Vejam, ele tem essa força aqui, ela tenta restituir essa massinha para esse ponto aqui. Para esse ponto onde onde ela está em estado de menor energia. Ou seja, ele tá sempre, essa força-peso está sempre tentando manter, trazer de volta a massinha para essa situação aqui. Então, a gente pode chamar ela de meio que uma força de restituição. Se ela está assim restituindo, tá sempre querendo restituir esse movimento, na verdade, esse deslocamento, então a gente faz igual a gente faz no sistema massa-mola. A gente bota ele aqui como negativo. Então, a gente adquiriu essa seguinte relação. Para deixar mais organizado, eu vou diminuir aqui um pouco. E tentar colocar aqui a relação de velocidade para vocês. De quem é a velocidade e quem é a aceleração. Bom, para essa situação, a gente tem que a velocidade, ela tá ligada. Nesse tipo de situação aqui, vocês percebem que ele faz meio que um movimento circular. E no movimento circular, na verdade o pêndulo, né? Ele faz meio que um movimento circular. Isso daqui fica meio que assim. E no movimento circular, a gente tem que a velocidade linear é exatamente igual à velocidade angular vezes o raio. Só que quem é o raio aqui? Aqui, o raio é justamente o L. Então, eu vou trocar aqui o raio pelo L. Já a aceleração é igual a aceleração angular vezes o R, vezes o raio. E como eu falei para vocês, o raio nessa situação é o L. E para melhorar aqui a resolução, a gente tenta colocar esses termos de velocidade e aceleração em termos de diferenciais. Então, para fazer isso, a gente lembra que para a velocidade, deixa eu só diminuir aqui. Eu vou tentar colocar aqui do lado que para a velocidade angular, eu tenho que ela é igual a derivada primeira de θ sobre... não vai ficar legal, vou botar embaixo, tá? Eu tenho que, para a velocidade angular, eu tenho que ela é igual a derivada primeira de θ com relação ao tempo. Já para a aceleração, eu tenho que a derivada segunda de θ com relação ao tempo. Tranquilo? Então, substituindo isso daqui na nossa equação, a gente vai ter o seguinte formato. M vezes quem é a aceleração? D quadrado θ dt quadrado igual a menos beta, que é a velocidade, de θ dt, menos seno de θ mg. Beleza. Agora, outra coisa que vale ressaltar e que é importante para a resolução do problema é considerar o seguinte, que o seno para pequenas oscilações, ele é aproximadamente igual a θ. Então, a gente vai usar essa aproximação para resolver esse problema. Então, reescrevendo novamente, a gente tem... Eu vou reescrever e já vou ajustar, vou botar tudo para um lado só. Então, a gente vai ter que m d quadrado, θ dt quadrado, igual não, né? Mais beta de θ dt mais
Lembra da aproximação aqui? Θ, mg. Tudo isso igual a zero. Pessoal, houve um equívoco aqui. Lembrem que a velocidade é a velocidade angular vezes o raio, que é L. E eu coloquei, basicamente, só a velocidade angular, e não é isso. Então, reescrevendo novamente, eu já peço desculpas de novo. Vai ficar aqui m, quem é a velocidade? Eu vou escrever aqui em cima, vou corrigir aqui em cima. M, a velocidade é a velocidade angular, dθ, dt. Já tô errando de novo, tá? Quem é a aceleração? D quadrado, dt quadrado L. E aqui a velocidade é justamente isso, vezes o L, menos o seno. Pronto. Aí a gente coloca aqui, organizado, e fica d quadrado de t quadrado L mais beta de θ de t L mais θ mg. Tudo isso igual a zero. Bom, e a gente ainda pode simplificar isso daqui. Como a gente pode simplificar isso daqui? A gente pode dividir tudo isso. Eu vou dividir tudo isso. Tá aqui de vermelho, vou dividir tudo isso por ml. Se eu divido tudo isso por ml, aí eu corto esse m daqui com esse L. Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Vai ficar d quadrado dt quadrado mais o beta sobre o m dθ dt, o L cortou, mais θ gl, porque o m a gente corta com esse m. Tudo isso igual a zero. Então, vejam só, deu uma situação que a gente já conhece bem, não é mesmo? Bom, e para essa situação a gente vai chutar, como a gente vem fazendo, que θ pode ser uma constante arbitrária, pode ser, por exemplo, um c vezes um e elevado a lambda t. Aí a gente vai derivar esse θ. Fazendo a derivada primeira de θ com relação ao tempo, a gente tem o seguinte. A gente tem que lambda c é lambda t. E fazendo a derivada segunda, a gente tem lambda ao quadrado, c é lambda t. Então, se a gente substituir isso daqui na equação, a gente vai ter o seguinte. Teremos aqui a derivada segunda, que é lambda ao quadrado. Deixa eu escrever isso de um jeito mais bonitinho. Lambda ao quadrado, c é lambda t, mais a constante beta sobre m, dθ dt, que é lambda c é lambda t, θ, que a gente disse que era θ, c lambda t, vezes g sobre L igual a zero. Então, se a gente disse que esse termozinho, esses termos, eles são diferentes de zero, a gente pode cortar eles da equação. Aí, a equação fica bem mais visivelmente bonita. Então, vai ficar, eu vou escrever lá pra cá pra ficar com mais espaço. Lambda ao quadrado mais beta sobre m lambda mais g sobre L igual a zero. E aqui a gente já sabe, não é? A gente usa Bhaskara, porque afinal, essa daqui é uma equação do segundo grau. Então, vamos lá.
lambda. Bota aqui lambda. Lambda e lambda duas linhas. Vai ser igual a quem? Vai ser igual a menos beta sobre m, mais ou menos. Aí vai ficar mais ou menos raiz de beta sobre m ao quadrado menos 4g sobre l. Isso daqui dentro da raiz sobre 2. Aí a gente faz todo aquele esquema que a gente já sabe. A gente vai ter o seguinte. A gente pode colocar da seguinte forma, menos beta sobre m sobre 2, mais ou menos a raiz. Aí aqui a gente já sabe que isso daqui é um número muito pequeno. Muito pequeno. Se isso daqui é um número pequeno, lembrando, um número pequeno mais maior do que zero. Se isso daqui é um número muito pequeno, então isso daqui vai dar negativo. Aí, para evitar que isso aconteça, a gente tira, coloca aqui o menos 1 na frente e inverte as coisas. Aí fica 4g sobre L menos beta sobre M ao quadrado sobre 2. Então, a gente sabe que esse menos 1 aqui tá multiplicando tudo isso, né? Se ele tá multiplicando, a gente pode tirar ele daqui de dentro. Se a gente tira ele daqui de dentro, a gente sabe que esse termo daqui, veja, raiz de menos 1 é igual ao número complexo e. Então, eu vou colocar tudo isso aqui de lado, tá? Aí eu vou ter o seguinte. A gente vai fazer a seguinte relação para facilitar os nossos cálculos. A gente vai dizer que... Primeiro eu vou anotar aqui, rapidinho. Menos beta sobre m, mais ou menos. E raiz de 4g L menos beta sobre m ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Tudo isso sobre 2. Então, a gente vai fazer a seguinte coisa, para facilitar na hora de escrever. A gente vai dizer o seguinte, que R1 vai ser igual a menos beta sobre m e R2 vai ser igual a raiz sobre 2, a raiz de 4g sobre L menos beta m ao quadrado sobre 2. Então, como é uma equação de segundo grau, a gente tem duas soluções. Para a lambda' a gente tem uma e para a lambda2 a gente tem outra. Para a lambda', a gente vai ter R1 mais I R2. Para a lambda duas linhas, a gente tem R1 menos I R2. Então, sabendo disso, quem é θ? Eu vou escrever aqui embaixo que θ é igual a nossa constante vezes E elevado a lambda, né? Quem é lambda? A gente tem dois valores para lambda, então por isso vai ficar E R1 mais I R2 vezes T mais nossa constante vezes E elevado a R1 menos I R2 T. A gente pode colocar isso daqui da seguinte forma. Como isso daqui se repete, ó, esse R1T e esse R1T se repetem, a gente pode colocar aqui R1. Ah, isso aqui é R1. Tem uma bolinha aqui, mas é R1. R1T aqui e E R2T mais E
menos I, R2T. Isso aqui dentro, a gente pode transformar pela relação de Euler em 2 cosseno de R2T. Quem tiver dúvida nessa relação é a seguinte coisa. Temos que para um E elevado a I θ, a gente tem que isso é igual a um cosseno de θ mais o seno de θ. E se for menos I θ, a gente tem um cosseno de θ menos seno de θ. Então, na verdade, menos I seno θ. Então, isso pode ficar como desafio para vocês fazerem em casa. E verem que realmente dá esse 2 cosseno R2T. Então, vamos lá. Continuando, a gente vai ter a seguinte solução. A gente vai ter que θ é igual a 2C é R1T cosseno de R2T. Então, se a gente analisa isso daqui, a gente tem que esse termo aqui é amplitude. E assim, se a gente analisa a amplitude e a gente substitui, por exemplo, a amplitude, aqui a gente tem que é 2C, quem é R1? R1 é menos beta sobre 2MT. Nisso a gente vê aqui o decaimento. É basicamente a mesma situação que a gente tinha no sistema massa-mola. A gente vai ter um decaimento da amplitude. Se a gente faz um gráfico disso, de amplitude versus tempo, a gente tem que em t igual a 0, a amplitude é 2C. E quando esse t tende a infinito, isso daqui vai zerar. E é justamente o que vai acontecer. A gente vai ter aqui o pêndulo. A gente vai ter aqui o pêndulo. Aí ele vai balançar. Vai oscilar. Daqui, aí depois vai voltar. Até que em um momento ele vai ficar totalmente parado aqui. E esse decaimento, tipo, essa ida e volta vai decair exponencialmente. Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.